Olá, hoje a gente vai mergulhar num desafio que é quase invisível, mas é super crítico. Pensa só, os prédios estão cada vez mais ousados, mais complexos, certo? Mas como é que a gente garante que, em caso de incêndio, todo mundo consegue sair de lá em segurança? Dá uma olhada nesta imagem. É incrível, né? O problema é que as regras de segurança contra incêndio antigas, aquelas pensadas para prédios mais quadradões, digamos assim, simplesmente já não servem mais. A arquitetura voou e os manuais de segurança ficaram para trás. E isso, claro, é um problemão. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente vai entender esse desafio dos prédios modernos, conhecer a tecnologia que ajuda a resolvê-lo, ver os perigos de usar essa tecnologia do jeito errado e, por fim, descobrir como um novo manual brasileiro está virando referência no assunto. Bom, vamos lá então. A questão central é esta. A complexidade dos edifícios de hoje, com aqueles átrios gigantescos, vãos livres imensos, formatos super diferentes, tudo isso exige uma abordagem de segurança contra incêndio muito mais inteligente. E é aqui que entra a grande virada de chave. A gente está saindo daquela lógica de regras fixas, de tamanho único, e indo para o que se chama de design baseado em desempenho. O que isso quer dizer? Basicamente, em vez de só seguir uma receita de bolo antiga, os engenheiros usam ciência de ponta para provar que aquele projeto específico é seguro. Isso dá liberdade para inovar na arquitetura sem colocar vidas em risco. Tá, mas como eles provam que o projeto é seguro? É aí que entra em cena uma tecnologia impressionante que vem emprestada de outras áreas de altíssima performance: a dinâmica dos fluidos computacional, ou, para facilitar, CFD. Pensa só na precisão que um carro de corrida precisa para fazer uma curva a mais de 200 km por hora. O CFD é o que modela o fluxo de ar em volta do carro para ele literalmente grudar no asfalto. Ou então na força que segura um avião de centenas de toneladas lá em cima no céu. O CFD é a ferramenta que os engenheiros usam para calcular e otimizar como as asas geram essa sustentação. Pois é, a mesmíssima ciência que domina o ar para fazer um avião voar, agora é usada para dominar o movimento da fumaça no incêndio. Mas afinal, o que é esse tal de CFD? De forma bem simples, é como usar computadores superpotentes para resolver um monte de equações de física que descrevem como os fluidos, no nosso caso, o ar e a fumaça, se comportam. É uma ferramenta que nos deixa basicamente enxergar o invisível, como o calor e a fumaça iriam se espalhar num incêndio antes mesmo de o prédio sair do papel. Só que aqui tem um ponto importantíssimo. O CFD é uma ferramenta poderosa demais, e com tanto poder vem um risco gigante. Se for usada por alguém sem preparo, ou no equipamento que não aguenta o tranco, ela pode criar uma falsa sensação de segurança. E isso é muito, muito perigoso. Olha, o próprio manual que a gente está analisando já dá o alerta. Sabe aquelas animações super coloridas, bonitonas que a gente vê por aí? Elas podem, na verdade, esconder erros de cálculo gravíssimos. O problema nunca é a tecnologia em si, mas como ela é aplicada, sem o rigor e o conhecimento necessários. E as consequências de uma simulação dessas mal feita? Nossa, são terríveis. A gente está falando de rotas de fuga que viram armadilhas de fumaça, de um incêndio que se espalha muito mais rápido do que o previsto e de bombeiros que entram num cenário muito pior do que imaginavam. Resumindo, o que parece seguro no papel pode virar uma catástrofe na vida real. Para evitar esse tipo de problema, um grupo de especialistas se juntou e criou uma solução, um manual de boas práticas. Ele estabelece, preto no branco, as regras do jogo para usar o CFD do jeito certo na engenharia de incêndio. E esse documento, pessoal, é um verdadeiro marco. Foi feito aqui no Brasil pelo Instituto de Engenharia e é um dos primeiros guias do mundo tão completo sobre o assunto. Ele funciona como um roteiro para garantir que toda simulação seja confiável e, claro, segura de verdade. O manual define um processo bem amarradinho em 3 etapas. Primeiro, todo mundo senta na mesa e define os objetivos. Depois, vem a parte técnica, de rodar simulação. E por último, os resultados são apresentados de forma clara, explicando tudo. É um processo que amarra todas as pontas, do começo ao fim. E tem uma coisa que o manual deixa claríssima. Uma simulação de confiança se apoia em 3 pilares, e não dá para pular nenhum deles. O primeiro pilar, o hardware. E olha só essa tabela, dá uma olhada na diferença. A gente não está falando de um computador comum. O manual é explícito. Simulação feita em notebook não é aceitável. Precisa de uma potência de fogo, de um poder de processamento que só uma estação de trabalho dedicada tem. O manual é direto ao ponto. O mínimo do mínimo são 30 núcleos de CPU. Não tem negociação. A física do fogo é complexa demais, não tem como simular este direito numa máquina mais simples. Ponto final.
O segundo pilar, e talvez o mais crucial de todos, é o fator humano. O software, por mais incrível que seja, é só uma ferramenta. A pessoa por trás da máquina, o engenheiro de incêndio modelador, precisa manjar muito não só do software, mas da física do fogo, de termodinâmica. É a experiência dele que transforma um monte de números e gráficos em decisões que, literalmente, salvam vidas. E aí, quando tudo isso está alinhado, o processo, o equipamento e o especialista, o resultado é algo que vai muito além de só carimbar um papel e cumprir uma norma. Com uma simulação confiável na mão, os arquitetos podem criar projetos inovadores com a certeza de que a segurança foi comprovada cientificamente. Isso leva a sistemas de segurança mais eficientes, projetos aprovados com mais confiança e, o principal, edifícios que são seguros de verdade, tanto para quem usa quanto para as equipes de resgate. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A tecnologia nos dá quase superpoderes, mas ela não substitui a experiência e o julgamento humano. O grande desafio, então, é fazer com que a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, evolua na mesma velocidade das nossas ferramentas. Só assim, a gente vai construir um futuro que não é só mais bonito e arrojado, mas que é fundamentalmente mais seguro para todo mundo.